O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual daremos um giro olímpico, além de notícias da Bacia do Pacífico. Coluna aberta. York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. A abertura da Olimpíada destaca a luta contra a pandemia e superação dos atletas. Tivemos a cerimônia no próprio dia 23. Eu, Matias, inclusive, eu tive uma pequena câimbra mental aqui, mas em minha defesa, né, por conta do fuso horário. Então, assim, foi no dia 23 à noite, no Japão, e foi no dia 23 de manhã aqui no Brasil. Em minha defesa, mesmo o pessoal do Sport TV que está trabalhando, eles às vezes confundem, porque, né, você encerra o dia com competições, né, então às 23 horas, às 21 horas começam várias competições, e você, né, e aí vai até mais ou menos umas 10 da manhã do horário brasileiro. Só que o dia, né, tá adiantado lá no Japão. Então, mesmo eles acabam confundindo. Eu, assim como, né, o Matias, estamos inclusive um pouco no fuso horário de Tóquio, né, para acompanhar as atividades. Então, acabei aqui tendo essa câimbra mental. Mas foi no dia 23, tanto aqui quanto no Japão. A cerimônia, né, obviamente, ela foi bastante esvaziada, né, bastante minimalista, sem um grande público. E aqui fica, Felipe, eu acho que é uma exceção. Acho que isso não vai se repetir outras vezes, mas eu gostaria de elogiar o Comitê Olímpico Brasileiro, porque foi um dos poucos das grandes delegações, evidentemente, que enviou o mínimo dos atletas possível, né? Enquanto que outros países populosos, né, com uma comitiva maior, estava ali na casa das dezenas, chegando até centena. Você elogiou o COI, o COB? O COB, pois é. E não é o mascote genial. Quem é você? Genial. O que você fez com o Matias? E não é o mascote genial. De dignatários, né, presentes. Quando eu digo dignatários, claro, falo de chefe de governo e chefe de Estado, né? Então, vários países mandaram um ministro dos esportes, algo assim. Porém, falando em chefes de governo e chefes de Estado, estava o presidente Armen Sarkisian da Armênia, o presidente Emmanuel Macron da França, o imperador Naruhito, japonês, que abriu a cerimônia, assim como o chefe de governo, o primeiro-ministro Yoshihide Suga, e depois a gente vai falar mais sobre questões políticas do Japão, a presidente do Kosovo, Abjosa Osmani, o grão-duque de Luxemburgo e o príncipe de Mônaco, né, o Henrique de Luxemburgo Alberto de Mônaco, ambos porque eles não têm nada para fazer da vida, né? Então, né, vou dar um rolê. O primeiro-ministro da Mongólia, o Oyun Erdene, o primeiro-ministro de Montenegro, Krivo Kapic, o presidente Andrzej Duda da Polônia, os capitães regentes de San Marino, o presidente da Suíça, o presidente do Conselho Federal Suíço, né, um dos presidentes suíços, o Guy Parmelin. Não chega a ser chefe de governo, né, mas a primeira-dama dos Estados Unidos, a Jill Biden, foi representando os Estados Unidos. O Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, obviamente Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional. Então vejo que do ponto de vista de autoridades foi bastante esvaziado, né? Quando a gente compara, por exemplo, com o que foi no Rio de Janeiro em 2016. Repito, vários outros países foram representados, né, por ministros, por outros enviados. Porém, em chefes de Estado ou chefes de governo, acabou sendo uma representação bastante diminuta. A própria cerimônia, né, ela também foi
um pouco mais tímida, foi um pouco mais minimalista, né? Uma das grandes atrações foram os drones formando o globo terrestre, né? Formando ali, né, o nosso planetinha azul. Eu vi uma montagem muito boa também dos anéis olímpicos respeitando o distanciamento social, então eles não estão entrelaçados. Então também tivemos muitas homenagens a profissionais de saúde, vítimas, né, da Covid-19, vítimas do terremoto e tsunami de 2011 no Japão, vítimas do massacre de Munique de 1972 também. Então tivemos ali questões simbólicas bastante interessantes. E claro, né, novamente o clima não permitia ser de muita festa, tanto pelas precauções necessárias pela pandemia, quanto pela própria pandemia, pelos próprios efeitos da pandemia, né? Tivemos uma trilha sonora, né, de jogos japoneses, basicamente. Então as músicas temas de Ace Combat, de Chrono Trigger, de Sonic, de Final Fantasy, de Phantasy Star, de Kingdom Hearts, Final Fantasy, Dragon Quest, foram algumas das que tocaram. Que é um grande símbolo do soft power japonês, né? Lembrando do Abe Shinzo, justamente no encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, que ele aparece fantasiado de Super Mario, né? O Super Mario, que é um italiano. Né? Então... e isso, inclusive, deu polêmica. A gente não vai entrar muito, né, nessas tretas mais particulares, até porque eu, por exemplo, eu estudei bem pouco isso, mas nós tivemos muitas controvérsias com integrantes da cerimônia. E uma delas, inclusive, é o fato de que algumas das músicas utilizadas, como a música do Dragon Quest, foram compostas pelo Koichi Sugiyama, que é um dos principais compositores de trilhas sonoras de jogos e de animes, e ele é considerado não, ele já deu várias declarações, ele é um revisionista nacionalista do Japão na Segunda Guerra Mundial. Né? Então ele tem aquela retórica da extrema-direita nacionalista japonesa de, por exemplo, negar crimes de guerra, negar a prostituição forçada de mulheres em regiões ocupadas pelo Japão, de dizer que o envolvimento japonês na Segunda Guerra Mundial foi um movimento, né, de libertação da Ásia, né, contra a presença estrangeira, a presença europeia ou dos Estados Unidos. Também tivemos um coreógrafo, acredito eu, que também fez comentários, um coreógrafo não, um dos humoristas, né, que foi chamado ali para fazer parte né, de elaborar a cerimônia. Ele já havia feito piadas antissemitas, piadas negando o Holocausto, coisas desse tipo, antes de ser afastado praticamente na véspera, né, da cerimônia. Também tivemos a questão de uma apresentação musical de um artista senegalês chamado Latir Sai, na véspera também da cerimônia. Ele disse que ele foi alvo de racismo, por isso. O comitê organizador nega essa acusação, disse que se tratou apenas do cancelamento necessário por conta da pandemia, que não teve nada de racismo, que ele não foi um alvo específico. Né? Então tivemos aí, né, também algumas polêmicas aí na cerimônia de abertura. E claro, né, que os nossos twitters foram tomados, né, por menções, por pessoas nos marcando,
no duplo besuntadão carpado que nós tivemos nessa abertura. Por quê? Porque além do nosso querido besuntadão de Tonga, tá? E que nós falamos do besuntadão de Tonga, a gente sempre fala dele desde 2006. 2016. Falamos dele também nas Olimpíadas de Inverno, falamos dele da trajetória dele para conseguir, né, a sua classificação para as Olimpíadas, né, tanto Olimpíadas de verão quanto Olimpíadas de inverno. E nós sempre falamos do nosso querido Pita Taufatoa, e muita gente agora lá no Twitter começou a falar, a gente fala dele antes de ser modinha, tá? E também mas agora, Felipe, by Pita, now we are Hiluhi best friends. Que é o glorioso besuntadão de Vanuatu, né? Para quem não viu, o atleta de Vanuatu. E lembrando assim, que o nome teoricamente correto do país é Vanuatu, né? Porém, para mim as duas pronúncias estão corretas e a gente costuma falar Vanuatu aqui só para marcar também, né? Mas o glorioso besuntadão, né, ele também entrou todo besuntado, carregando a bandeira do seu país na cerimônia de abertura. Infelizmente, né, não teremos aí um choque de besuntadões, já que eles são de modalidades diferentes. O Pita é do taekwondo, o Hilio é remador. Eu acho que podia fazer assim eles se enfrentam no taekwondo, eles se enfrentam no remo, e aí obviamente cada um vai ganhar o seu. E aí a gente faz um evento desempate, que é luta no gel. Boa, exatamente, a luta besuntadona. Então fica aqui, né, o aviso que agora nós temos 2 besuntadões. Não, e agora me ocorreu, eles estão no Japão, né, terra do sumô. Imagina se eles instituem o sumô no óleo. Não, aí é impossível. aí nunca mais vai ter uma luta encerrada. E vai ser assim, particularmente vai ser complicado, porque, né, o sumô não é disputado num tatame. É, né? Na areia. Então é areia com flocos de arroz, né? Então vai ficar meio a milanesa. Já faz um empanado, né? Então, assim, a cerimônia de abertura, né, como a gente mencionou, ela acaba sendo um pouco esvaziada. Isso representa, né, querendo ou não, uma perda para o país sede, né, para o Japão, já que um dos benefícios, né, de você organizar um evento desses é você receber muitas lideranças mundiais, conseguir ali estabelecer fóruns, pequenos diálogos, mesmo que breves, pontuais, mas que acabam contribuindo para você fortalecer a imagem do seu país. Então, isso sem dúvida nenhuma acaba significando uma perda, né, para o país sede, né, uma perda ali de representação. Quem acendeu a pira olímpica foi a tenista japonesa Naomi Osaka, né? A trilha final, né, da tocha, nós tivemos a presença ali de judocas, de uma lutadora greco-romana japonesa, de estrelas do beisebol japonês, né, incluindo aí o Hideki Matsui, que jogou no Yankees muito tempo, jogou também em outros times da Major League Baseball nos Estados Unidos, e quem acendeu, né, o passo final foi da Naomi Osaka. Também durante a cerimônia tivemos um ocorrido interessante, né, que foi um encontro entre 2 irmãos, o Mohamed Massu, da Síria, um triatleta que compete pela Síria, e o irmão dele, o Alaa Massu,
que é nadador e compete pela equipe de refugiados do Comitê Olímpico Internacional. Então tivemos aí esse encontro, acabou sendo ali bastante bonito, bastante interessante de ver. E claro, né, deram uma exceção ali, eles não cumpriram o distanciamento social, eles se abraçaram, mas tá tudo bem. Falando em equipe de refugiados, meu caro Matias, são 29 integrantes. E o que acontece? O atleta que está pela equipe de refugiados, ele tem um país de origem, porém ele também tem um Comitê Olímpico Nacional anfitrião, que é um país onde ele treina, um país onde ele foi acolhido, um país que ele tem a nacionalidade e que acaba tendo ali algumas ligações da burocracia da Olimpíada com esse atleta. Nesse caso é interessante a gente citar nominalmente o judoca Popoli Misenga, que é da República Democrática do Congo, porém ele tem como o seu Comitê Olímpico anfitrião o Comitê Olímpico Brasileiro. Ele competiu nas Olimpíadas de 2016, inclusive, como refugiado, e ele faz parte, né, do Instituto Reação, que é um projeto de judô organizado pelo judoca Flávio Canto, né, que foi medalhista de bronze em 2004 e atualmente é comentarista das Olimpíadas e no Sport TV. Ele também apresenta um outro programa sobre artes marciais, se não me engano. Então, teve um refugiado com ligação ao Brasil. Temos 3 atletas de origem afegã, um camaronês, um da República do Congo, tá? Não é a República Democrática do Congo, 2 eritreus, 5 iranianos, 1 iraquiano, 4 sudaneses do sul, 1 sudanês, 1 venezuelano e 9 de origem síria, tá? Que competem por diversos, né? Que tem como anfitriões diversos outros comitês olímpicos. E desses, eu acho interessante citar 2 de origem iraniana. Né? Por quê? Porque quando a gente pensa, por exemplo, né, um atleta refugiado sírio, né, o motivo é óbvio. Né? Você tem uma guerra na Síria que dura 10 anos, milhões de pessoas fugiram da guerra porque querem preservar sua vida, querem buscar uma vida melhor, elas não querem ter nada a ver com a guerra. No caso dos atletas iranianos, entretanto, nós temos vários atletas de ponta, né? Como, por exemplo, a Kimia Alizadeh, do Taekwondo. Ela foi medalha de bronze na Olimpíada de 2016, ela foi vice-campeã mundial em 2017, ela buscou refúgio na Alemanha, ela buscou refúgio alegando perseguição política, ela se tornou uma voz muito crítica à questão da presença de mulheres no debate público iraniano, acabou se tornando ali uma figura muito criticada dentro do Irã, né? As pessoas falando, o Irã investiu na formação da atleta e a atleta abandonou o país, a atleta traiu o país, e curiosamente ela foi eliminada por uma amiga dela, uma iraniana com quem ela costumava treinar na competição do Taekwondo. E o outro caso interessante é o judoca Javad Mahjoub, que se refugiou no Canadá, e ele, em 2012, e aí a gente aproveita, entra nesse tema também, em 2012, nas Olimpíadas de Londres, ele abdicou da competição em cima da hora, alegando um suposto problema gástrico, né? Porém, na verdade, ele estava sendo pressionado pelas autoridades iranianas a não disputar uma luta contra um judoca israelense. Então ele buscou refúgio no Canadá e ele foi campeão asiático em 2013. Né? Ele sabia, né, que não teria como ele disputar uma Olimpíada e buscar uma chance de medalha, né,
se ele não pudesse enfrentar um atleta israelense. Então, ele foi para o Canadá e passou a competir pela equipe de refugiados. Uma coisa similar aconteceu com o judoca Saed Molaei, que foi campeão mundial em 2018, é um medalhista em várias modalidades, e ele não competiu pelo time de refugiados, ele competiu pela Mongólia. Ele é considerado um dos melhores judocas do mundo na categoria dele. Inclusive quem me segue lá no Twitter viu que eu comentei um monte nas competições de judô, especialmente o assalto que sofreu a Maria Portela, absurdo, aquele juiz com cara de tiozão de escola, de bedel de escola. Isso aqui não é uma ofensa aos B10 de escola. Na verdade, eu tô comentando a postura dele, que ele parecia que tava ali... Não, deixa disso, garotada, sabe? Tipo, ele não parecia um árbitro de uma luta olímpica. Enfim. O Saed Molaei, um dos melhores do mundo, ele também sabia que não teria como, né, buscar uma medalha olímpica correndo esse risco de ter que abandonar a competição para não enfrentar um judoca israelense. E no Mundial de 2019, inclusive, ele foi pressionado pelas autoridades iranianas a não enfrentar o judoca israelense, teve que abandonar o torneio. Só que isso é uma situação bastante comum, né? Porque tanto Israel quanto países de maioria muçulmana costumam ser tradicionais no judô, né? Tem muitos atletas ali no Oriente Médio, na Ásia Central, é uma forja, né, de judocas considerável, né? Então a gente ouve falar muito disso no judô, mais no judô do que em outras modalidades. Isso, é uma consequência da União Soviética, né? A União Soviética tinha o judô como parte do seu treinamento militar. A União Soviética prestou consultoria militar a vários desses países do Oriente Médio durante a Guerra Fria, e no caso de Israel, nós temos uma grande migração, né, de judeus de origem russa, de origem ucraniana, para Israel na década de 1990, que acabam levando a prática do judô, e hoje Israel é um país muito forte na modalidade. E a gente sempre cita o fato de que o Putin é faixa preta de judô, inclusive tem um golpe com o nome dele, não tem? Tem essa história. Assim, ele é faixa preta, ele acho que é terceiro dan, quarto dan, alguma coisa assim, e tem essa história do golpe com o nome dele, mas assim, isso é mais ou menos porque assim, todos os golpes oficialmente têm nome em japonês, né? O idioma oficial do judô é o japonês. Então acaba sendo um pouco meio que propaganda dele, né? Então, o golpe que em japonês é X, em russo eles vão chamar, sei lá, de putinzada. Não sei. E no caso do Saed Molaei, ele denunciou em 2019 que as autoridades estavam pressionando ele a não competir contra o israelense. Ele não simplesmente acatou, ele denunciou. E aí, por conta disso, ele começou ele temia perseguições, ele foi para a Alemanha, e depois ele recebeu um convite do presidente da Mongólia, o Khatmalim Batuga, que é judoca, que era ou é presidente da Federação de Judô da Mongólia, né? Lembrando que lutas corpo a corpo são muito tradicionais da Mongólia, né? Hoje, vários dos principais lutadores de sumô são de origem mongol. E o Saed Molaei então recebeu a nacionalidade mongol para competir pela Mongólia e foi medalha de prata agora nas Olimpíadas, né? Perdeu uma final bastante apertada, né? Inclusive contra o Takanori Nagase. Foi uma luta bastante interessante. Então ele acaba sendo também uma história dessas, e ele, inclusive, na preparação para a Olimpíada, ele competiu em Israel. Ele postou foto com judocas israelenses e tal, e ele meio que falando, olha, eu não tô, sabe, a questão questões políticas do Islã, da Palestina e tal, para mim o judô tá acima disso. E aí essa talvez seja a discussão, uma discussão que a gente teve inclusive em 2016, né?
Por quê? Porque dessa vez, novamente, nós tivemos 2 judocas que abandonaram a competição para não enfrentar um judoca israelense. Né? Primeiro, o argelino Fethi Nurini, na categoria abaixo de 73 quilos, e depois o sudanês Mohamed Abdallah Rasul. Ambos não quiseram enfrentar o Tohar Boutboul, que perdeu nas quartas de final. E então, assim, o que é? Nós temos judocas não apenas judocas, né, mas atletas. Que é o que você falou, acaba sendo muito mais visível no judô porque é onde Israel é um competidor forte. Atletas de países que não reconhecem Israel muitas vezes são pressionados pelos seus comitês olímpicos a não enfrentar os atletas israelenses. Por quê? Segundo a visão desses países, seria uma forma de não reconhecer a legitimidade do Estado de Israel via o não reconhecimento do atleta. Então, olha só, aquele cara, ele está representando uma bandeira, no caso a bandeira de Israel, que não deveria estar aqui nos Jogos Olímpicos, segundo o nosso governo, segundo a nossa visão de mundo. Tá? Deveria ser a Palestina, ou então, enquanto não tiver um acordo, enfim, não reconhecemos aquela bandeira, consequentemente não reconhecemos aquele atleta, consequentemente não vamos disputar. No caso do Rio de Janeiro, em 2016, a gente discutiu uma situação que, ao meu ver, foi até um pouco pior, que foi de um judoca egípcio que enfrentou o judoca israelense, mas não quis cumprimentá-lo. Isso para mim é pior, porque assim, se você entrou no tatame com ele, travou o combate com ele, você já reconheceu ele. Então não tem essa de, não quero cumprimentar em solidariedade à Palestina. Não, você já enfrentou ele, você tem que cumprimentar o seu adversário. Ponto final. Tá? No caso desses judocas, a racionalização, a justificativa é essa. Tá? Não reconhecemos Israel, consequentemente, não reconhecemos os atletas israelenses, então não vamos enfrentá-lo para não dar legitimidade a ele. Porém, é interessante citar que nós tivemos nessa Olimpíada, agora em Tóquio, um embate entre uma judoca israelense e uma judoca saudita, tá? A Haz Hershko, de Israel, enfrentou a Tahani Al-Katani, tá? Da Arábia Saudita, nos pesos pesados, no caso, peso pesado feminino, acima de 78 quilos. Então, e elas se complementaram e tudo mais, e havia inclusive a expectativa de que a lutadora saudita pudesse abandonar o combate. A israelense venceu a luta, depois perdeu para a lutadora japonesa. Então isso acaba inclusive acabou criando um exemplo contrário. Então essa é a justificativa desses comitês olímpicos para pressionar os seus atletas, que seria uma maneira de prestar solidariedade à Palestina, de não reconhecer Israel, ou então de apenas seguir a política externa do seu país. Né? Ao meu ver, isso, embora possa ter muitos sentidos na política internacional, numa Olimpíada deveria ser deixado de lado, até pelo espírito da trégua olímpica. Porque assim, o atleta israelense, ele já está lá. A bandeira dele já está lá. E no fim e além disso, essas ações de abandonar a luta para não enfrentar o atleta israelense, muitas vezes gera uma repercussão muito mais negativa
para o que esses atletas querem transmitir do que positiva. Eu não tenho dúvidas de que tem pessoas que vão ver isso com olhos positivos, vão ver essas atitudes com bons olhos. Tá? Não estou dizendo que essas pessoas não existem, porém, numa amostragem maior, mais ampla, todo mundo vai olhar e vai falar, lá, o cara vai para a Olimpíada e não quer competir, e não quer disputar. Ele estava com medo, ele estava com medo de perder para o israelense e ia ficar feio, entendeu? Então, assim, em nome até da questão da trégua olímpica e da esportividade, eu não vejo muito sentido, até porque, como você tem punições para esse tipo de coisa, normalmente você sempre tem alguma desculpinha, né, para evitar essa punição. Então, senti aqui a panturrilha, não tô legal, estou com um problema gástrico, estou com dor de cabeça, não tô legal para enfrentar, para disputar, entendeu? Então, acaba tendo muitas vezes, né, alguma, como eu disse, alguma desculpinha desse tipo de coisa para evitar, né, algum tipo de punição. No caso do judoca argelino, inclusive, o Fetinorini, ele foi suspenso pela Federação Internacional de Judô, porque ele simplesmente não foi, ele simplesmente faltou. Então você vê, o judoca sudanês, ele é o número 469 do ranking. O judoca israelense era o número 7. Então, quando você fala, ele não quis competir para não correr o risco de perder para o israelense, é uma especulação plausível e que, como eu disse, acaba pegando muito pior para ele, para o judoca, né, que saiu, que abandonou o torneio, do que a mensagem de solidariedade à causa palestina ou a mensagem de não reconhecimento de Israel que eles queiram transmitir. Então, né, enfim. Muita gente no Twitter também pergunta pra gente, Felipe, por que Hong Kong, né, compete separado e tal? Lembrando que Hong Kong ela tem autonomia até 2047, né, até pelo acordo, né, de devolução, né, do território pelo Reino Unido. Então ela é uma região especial administrativa da China, tá? Porém ela acaba competindo separadamente, tá? Então muita gente perguntou isso. Então é basicamente isso, porque é uma região com autonomia até 2047. Essa questão da autonomia, inclusive, é tudo que está sendo discutido, né? Por conta da nova lei de segurança e tudo mais. Antes da gente passar para as primeiras medalhas, citar também que nós temos 2 países ausentes na Olimpíada, a Coreia do Norte e a República da Guiné, tá? Oficialmente, ambos alegaram preocupações com a pandemia, tá? Para não estarem presentes nas competições. A primeira medalha dos Jogos em geral foi da atiradora chinesa Yang Xian, tá? Ela que disputa a categoria de rifle a 10 metros de distância do alvo, tá? Não é um rifle de 10 metros, tá? É 10 metros de distância do alvo, e ela levou o ouro, foi a primeira medalha de ouro da Olimpíada do Japão. Depois tivemos o Yuto Origomi, skatista japonês, levando a primeira medalha de ouro do skate da história olímpica, né? O skate está sendo disputado pela primeira vez, né, nas Olimpíadas. E na categoria street, né, a categoria park ainda vai rolar. E as 6 medalhas, né, as primeiras 6 medalhas da história do skate olímpico foram do Yuto Origomi, como eu mencionei. Em segundo lugar, o brasileiro Kelvin Hoffler, que levou a prata. E em terceiro lugar, o Jäger Eaton, dos Estados Unidos. Já no feminino, né, todo mundo ficou aí na madrugada, torcendo pela Raíssa Leal, a fadinha. Eu tuitei, muita gente inclusive entendeu errado, eu estava tirando sarro, estava fazendo uma piada só, né, que milhões de adultos brasileiros estavam acordados na madrugada, numa véspera de segunda, torcendo para ver uma menina japonesa de 13 anos cair de bunda no chão.
Quem ficou em primeiro foi a menina japonesa, a Momiji Nishia. Em segundo lugar, a Raíssa Leal, a fadinha do Brasil. E em terceiro lugar, a japonesa Funa Nakayama. E quem roubou a cena também foi a skatista filipina, que ela tomava uns tombos em que, sei lá, eu ia falar, meu Deus, tô morrendo, ela levantava sorrindo, fazia dancinha em TikTok e tal. Fez TikTok com a Raíssa Leal, inclusive. Assim como no masculino foi o skatista peruano, o Ángelo Caro Narvaez, que inclusive estabeleceu a melhor marca do país em muito tempo, né? Ele foi o 5º colocado e o Peru há bastante tempo não conquista nenhuma medalha, né? Então foi um resultado expressivo para o país vizinho. Olha, eu não entendo nada de skate, mas eu sou formado em notas de skate pelo Zap Zap. Joguei muito Tony Hawk Pro Skater. Posso atestar que o peruano foi roubado. Tá? Posso atestar... Não, tô brincando, eu não posso atestar coisa nenhuma. Mas, assim, os esportes que dependem de avaliação subjetiva de juiz sempre vai dar essa treta, né? Não, porque a nota da japonesa foi maior que a da Raíssa Leal, porque a nota de não sei quem foi maior que não sei quem e tal. E todo mundo falando, né, que esses esportes aí, os atletas da casa estarão sendo beneficiados. Né? O que leva, inclusive, às primeiras medalhas da história olímpica do surf. Né? No masculino, Ítalo Ferreira do Brasil, né, levou o ouro, ele que é potiguar, dedicou a medalha à sua avó numa entrevista muito bonita, muito emotiva. Em segundo lugar ficou Kanoa Igarashi do Japão, por favor, trocadilhos. A canoa virou. Em terceiro lugar, o Owen Wright da Austrália. Já no feminino, em primeiro lugar, a Carissa Moore, dos Estados Unidos. Em segundo lugar, a Bianca Buitentag, da África do Sul. E em terceiro lugar, a Amuro Tsuzuki, do Japão. Lembrando que ainda... Inclusive, em relação à Carissa, né, chama a atenção o fato de que durante as transmissões ressaltavam muito o fato dela ser havaiana, não por uma questão exótica nem nada, é porque no circuito mundial de surf o Havaí compete por bandeira própria. Não sabia disso, não. Pois é, então ela estava representando os Estados Unidos pela primeira vez, né? Porque ela costuma defender a bandeira do Havaí. Não sabia disso, não. Todo o meu conhecimento de surf vem de clipes do Jack Johnson. Mentira, nem gosto dele. Mas... E lembrando que karatê e escalada ainda vão rolar. Também são esportes aí estreando nas Olimpíadas, ou seja, os medalhistas dessas modalidades entrarão para a história, né? Então, aí temos as primeiras medalhas dos países, aqui com 4, né, notícias. Primeiro, a Idilin Dias, uma halterofilista filipina, venceu a primeira medalha de ouro da história das Filipinas na categoria de até 55 quilos. Ela que é, inclusive, militar, ela é sargento da Força Aérea Filipina e levantou aí 97 quilos, tá? Ela que tem 1,50 de altura e pesa menos de 55 quilos, levou a primeira medalha de ouro da história filipina, tá? E as Filipinas, que inclusive não venceu uma medalha antes dela, porque ela venceu a prata em 2016, tá? Antes dela, as Filipinas passaram 20 anos sem ganhar uma medalha e agora ela levou a primeira medalha de ouro. Então tá aí, ela vai virar estátua em Manila. Não sei se vai mais de vir. E a atleta do triatlon, a Flora Duffy, levou a primeira medalha de ouro da história de Bermudas. Tá? Como eu disse, ela competiu no triatlo, ela já havia ganho medalha de ouro em mundial e tudo mais, então também entrou aí na história do seu país. Já a Polina Gurieva
também halterofilista. Ela foi medalha de prata na categoria menos de 59 quilos, a primeira medalha olímpica da história do Turcomenistão. Né? Turcomenistão aí, que tem mais ou menos 30 anos de idade, né? País pós-soviético, e ela levou a medalha de prata. Tá? Lembrando que assim, né, todo mundo quando era criança, né, provavelmente na escola teve aquela atividade, né, de pinte a bandeira do Brasil. Né? As crianças do Turcomenistão, acho que elas devem ficar traumatizadas com essa brincadeira, porque a bandeira do Turcomenistão é muito bonita, mas ela tem uma tapeçaria no meio dela. Então assim, não é fácil de colorir essa bandeira não, viu? E a Alessandra Perilli, atiradora de San Marino, levou o bronze, tá, na sua categoria de tiro, tornando-se a primeira medalhista da história de San Marino, e San Marino tornou-se o menor país do mundo a ter uma medalha olímpica. Tá? Lembrando que a população de San Marino é de 34 mil pessoas. Tá? A população inteira de San Marino cabe no estádio de futebol e ainda sobra espaço. Então, ela levou a primeira medalha olímpica do país. Então, aí, parabéns para a 4 mulheres, inclusive, né? Para as 4 mulheres que inauguraram os seus países ou venceram as primeiras medalhas de ouro dos seus países nos Jogos Olímpicos. Outros atletas, né, interessantes, acho, para a gente citar, é a atleta mais jovem das Olimpíadas, não é a Raíssa Leal, é a mesa-tenista síria, a Rendizaza, ela que tem 12 anos de idade. Tá? E cabe lembrar que esse recorde, né, que foi quebrado primeiro pela Raíssa, vinha desde 1936, né? Recorde, no caso, de medalhista. De medalhista, de medalhista mais jovem. E a Rendizaza, né, está aí, ela é a mais jovem desde a patinadora romena Beatrice Russiu, de 1968. Mas eu estava considerando apenas os Jogos Olímpicos de Verão, então só para esclarecer. Sim, porque essa romena ela é dos Jogos Olímpicos de Inverno, bem distinto. Eu não tinha feito essa distinção, a culpa é minha. Mas a Rendizaza está aí com 12 anos disputando uma Olimpíada no tênis de mesa, que, se você chamar de ping-pong, vai ter gente brava com você. Tá? Não faça isso perto de um mesa-tenista, que ele vai ficar bravo com você. Tá? O que você pode fazer, inclusive, é perto de um tenista, chamar o esporte dele de ping-pong de quadra. Aí vai ficar legal. E o outro atleta é o tunisiano Ahmed Rafaouni, que levou os 400 metros livres na natação, medalha de ouro. Tá? Ele que se tornou o terceiro nadador da história a vencer uma medalha de ouro, largando da 8ª raia. Né? Lembrando que os atletas da natação, eles são alocados nas raias de acordo com o seu tempo. Os com os melhores tempos ficam nas raias internas. Por quê? Porque o cara que está lá na ponta, que está na raia número 1 ou na raia número 8, ele vai acabar pegando muita marola dos outros nadadores, do resto da água da piscina. Né? Vai pegar uma água meio suja. Então ele enfrenta mais resistência, e mesmo assim ele foi lá e ganhou o ouro. Ele não tá nem aí para isso, para resistência. E ele que acabou sendo beneficiado, né, entre aspas, pela pandemia, porque ele não teria nem tempo de classificação se tivesse mantido o cronograma original. Pois é, então você vê aí coisas da vida, né? Continuando aqui, agora a gente vai falar de outras 2 questões políticas dos jogos. 3. 3? Então você está trazendo mais. Mas uma delas é que o campeão europeu de boxe até 63 quilos, o Hovhannes Batchkov, ele venceu a sua primeira luta, ele que é armênio. Inclusive, o presidente da Armênia estava presente na luta, já que, como a gente mencionou, o presidente foi para a abertura.
E na próxima fase ele enfrentará nada mais nada menos do que um boxeador do Azerbaijão, o Javid Shalabiev. Então teremos um armênio contra um azeri. Na verdade, quando esse programa for ao ar, essa luta já vai ter ocorrido, porque ela está prevista para ocorrer agora 00:30, né, de sexta-feira, dia 30, para o sábado. Então, esse embate já terá ocorrido. E a seleção australiana de futebol feminino, elas entraram, né, na sua primeira partida com a bandeira aborígene, tá? Lembrando que a bandeira aborígene ela tem ganhado um contorno de bandeira oficial, de segunda bandeira do país, porém ela ainda não tem esse status oficial, muito menos perante o COI. Então foi um ato político, né, da seleção australiana de futebol feminino entrar com essa bandeira e derrotar a Nova Zelândia por 2-1, porém depois foram eliminadas do torneio e, assim como na última madrugada, infelizmente, a seleção brasileira, né, de futebol feminino também foi eliminada nos pênaltis para a seleção do Canadá. Não, a Austrália não foi eliminada não, tô louco. Não, a Austrália já ganhou nas quartas de final da Grã-Bretanha por 4-3. A Austrália vai enfrentar agora a Suécia na semifinal às 8 da manhã da segunda-feira, dia 2. Olha só, eu estou maluco. Mas então tá aí, a Austrália venceu de 4-3 a Grã-Bretanha. A seleção feminina australiana, que é conhecida como as Matildas, por conta de uma música folclórica do país. E o outro evento que eu me referi aconteceu na manhã de hoje, aqui no Brasil, né? Noite no Japão, sexta-feira, dia 30 de julho, já que pelas quartas de final da categoria peso pesado do boxe, houve o enfrentamento entre o pugilista cubano Julio Lacruz e o hispano-cubano Emanuel Reyes, né? E na prévia da luta, o Reyes disse que iria arrancar a cabeça do Julio Lacruz, ele que havia participado virtualmente, né, das manifestações contra o regime cubano, e o Julio Lacruz acabou vencendo a luta e, confirmada a sua vitória, ele gritou para as câmeras, né, "Pátria e vida no, pátria ou muerte venceremos", né? Ou seja, ele estava se opondo ao lema dos oposicionistas, que a gente explicou no programa anterior, e referendando o lema castrista. Então teve esse evento hoje mesmo. E ele vai enfrentar na semifinal o pugilista brasileiro Abner Teixeira, que já garantiu pelo menos a medalha de bronze com esse resultado. Porque no boxe, quem perde a semifinal leva o bronze, né? Falando rapidamente da tabela de medalhas, ela está sendo motivo de treta, né? Porque vivemos aí nesse mundo de nova Guerra Fria, né? Embora a gente já tenha falado um pouco sobre esse termo aqui. E o narrador diz, não é a primeira vez, Felipe, porque já havia ocorrido nos Jogos de Pequim, em 2008. Porque assim, teoricamente, gente, só para deixar claro, quando tem aquela medalha, né, aquela tabela de medalha olímpica, quem está em primeiro, quem está em segundo, isso não é uma medição oficial, tá? Não existe uma competição entre os países, entre os comitês olímpicos dentro da Olimpíada. Teoricamente são os esportes, cada um em separado, tá? E aí o que acontece, né? Se a gente olhar nas medalhas de ouro, a China está em primeiro com 19, o Japão está em segundo com 17, melhor desempenho japonês em trocentos anos, né? Talvez o fato de estar jogando em casa tenha alguma coisa a ver, não sei, não quero insinuar nada. E tem a questão também que o país sede disputa todas as modalidades, né? Então acaba ampliando a chance de conquistar medalhas. Não à toa o Brasil teve o seu melhor desempenho na edição jogada aqui no Rio. Mas ali no Rio tinha a força da torcida brasileira. Também.
No Japão não tem. O saltador com vara francês que o diga. Pois é, a própria Maíra do judô também tinha uma torcida muito a favor dela. Então, no caso japonês, infelizmente, devido à pandemia, né, não temos ali a presença da torcida, não temos a torcida japonesa ali retirando, né, coletando o próprio lixo e tal, para todas as emissoras de TV brasileiras poderem fazer uma matéria sobre isso pela 30ª vez. Não vai ter uma senhorinha japonesa com um saco de compras das lojas americanas emulando uma bandeira do seu país. E em terceiro lugar, os Estados Unidos com 14 ouros. Porém, se a gente somar ouro, prata e bronze, os Estados Unidos tem 41 medalhas, a China tem 40 e o terceiro lugar acaba sendo da Rússia, né, do Comitê Olímpico Russo, né, nesse cambalacho que fizeram de excluir, mas não excluir a Rússia, com 34 medalhas. Então, qual que está sendo a treta? A maioria da imprensa mundial, quando fala desse ranking, né, dessa tabela de medalhas extraoficial, vai lá e coloca a China em primeiro pelo número de ouros. Porém, nos Estados Unidos, eles estão colocando o número de medalhas totais para os Estados Unidos poderem ficar em primeiro, né? E com isso, agora, nós temos uma briga, inclusive por parte de veículos oficiais de imprensa chineses, criticando, né, a cobertura da imprensa ocidental e da imprensa dos Estados Unidos, né, das Olimpíadas, falando que ela está sendo enviesada, que buscam demonizar a China, ou então que tentam disfarçar, né, o desempenho chinês e compensar o desempenho inferior dos atletas dos Estados Unidos. Então, né, sinal aí dos tempos em que vivemos, né? Inclusive, né, antes que alguns ouvintes perguntem, é curioso até a China estar em primeiro, porque um dos esportes que mais rende medalha nas Olimpíadas é o judô. E os chineses, eles não são muito fortes no judô, até porque o judô é praticado só em alguns grandes centros urbanos, porque existe um certo... Eu não sei se a melhor palavra é tabu, né? Mas existe ali um certo... O judô às vezes não é tão bem visto porque é algo visto como algo muito ligado ao Japão, né? Então não é tão querido assim por parte da população chinesa. Também tivemos casos de Covid nas Olimpíadas. O primeiro atleta a dar positivo depois do início dos Jogos foi o remador neerlandês Finn Florin. E aí ele teve que fazer sua mala, né, infelizmente, abdicar do sonho olímpico devido ao micróbio do caramba. Mas claro, a gente vai falar mais de questões de Covid quando a gente fizer o programa com o Átila. E antes da gente iniciar o nosso giro pelo Pacífico, né, Brisbane, na Austrália, foi anunciada como sede dos Jogos Olímpicos para 2032. Tá? Ou seja, outra Olimpíada com esse fuso horário dos infernos. Bem, eu particularmente prefiro, né? Em 2032, não sei, né? Bem, a gente não sabe nem se vai estar aqui, né? Se vai ter mundo, mas então tudo bem. E agora, o que é assim, não vou dizer bizarro, mas que é curioso, é que a gente está falando da terceira Olimpíada na Austrália, né? E antes disso a gente vai ter a terceira Olimpíada em Los Angeles apenas. E enquanto você tem continentes que não tiveram uma Olimpíada. E a terceira em Paris. A terceira em Paris também? A terceira em Paris, porque foi 1924 e agora 2024. Mas aí, por exemplo, faz 100 anos da última. Tudo bem.
entendeu? Agora, Los Angeles teve ontem. Foi 32, 84 e agora 2028. Los Angeles teve ontem, na Austrália teve ontem, não tem tanta gente assim na Austrália para você ter 3 Olimpíadas e 2 muito perto uma da outra, entendeu? Tem mais canguru do que... não é Olimpíada de canguru. Obviamente estou brincando aqui, né? Mas enfim. Nunca tivemos uma Olimpíada em solo africano, no Oriente Médio, na Índia. América Central. Inclusive a Índia era candidata, né, para essa sede de 2032. Não sei se eles que retiraram, né? Até porque, convenhamos, tem a questão da pandemia e tudo mais. Então... tem a questão que é caro, né? Sediar uma edição dos Jogos Olímpicos tem muito gasto e não tem certeza de retorno, né? Vide o Japão, que teve os seus investimentos frustrados, né? Por conta da pandemia. Inclusive teve gente no Twitter que postou nessa linha, assim, deixa só os países mais ricos mesmo ficar com essa bucha e pronto, né? Mas, sei lá, ia ser interessante uma Olimpíada em Istambul, uma Olimpíada em Mumbai, enfim, para dar alguns exemplos aí mais simples, mais básicos, né? Você falou de América Central, que aí fica complicado justificar os gastos, porque, né, depois não sei se ia ter tanto uso assim, mas, por exemplo, uma Olimpíada no Panamá, pô, ia ser legal. Em Havana, que é uma potência olímpica. Em Havana eu acho que algumas questões políticas complicam. Eu acho que tem um país que não ia curtir. Ia rolar um boicote. Eu acho que em Havana é um pouco complicado no futuro próximo, assim. Mas, pô, Cidade do Panamá. Pô, Cidade do Panamá, olha só. As provas aquáticas, elas podiam ser provas transoceânicas. Você começa remando no Pacífico, vai terminar remando no Atlântico. Mentira, né, gente? Porque tem as eclusas, eu sei, é só uma brincadeira. É só uma hipérbole. O Panamá, Felipe, que tem uma medalha de ouro e 2 de bronze na história toda dos Jogos Olímpicos. Uma medalha de ouro? Uma medalha de ouro em Pequim. Nossa, que modalidade? Foi salto em distância, o Irving Saladino. Nossa, não lembrava dele, peço desculpas. Um abraço para o nosso querido Irving e para todos os nossos ouvintes panamenhos. Eu achei que eles tivessem alguma medalha de beisebol. Na verdade, foi por isso que eu fui pesquisar, porque é um país tradicional na modalidade. Mas mesmo assim, é meio difícil, né? Porque você tem o Japão e tal. Inclusive o Panamá já foi vice-campeão da antiga Copa do Mundo de Beisebol em 2003 e sediou também a última edição desse torneio, que foi em 2011. Terei que acreditar em você. Eu acho que a única pessoa que pode discutir isso com você é o Biratan Leal. Então, se você me disser que o Panamá foi campeão mundial de beisebol invicto, sem ceder uma corrida, eu vou ter que acreditar, não tenho como questionar, né? Agora, mais sobre Olimpíadas, meu caro Matias. Não, e só mais uma questão, Felipe, que também muita gente tem comentado no Twitter, né, por conta da punição à Rússia, né, em relação ao esquema sistemático de dopagem, né? E daí é uma discussão que a gente já tratou em outras oportunidades aqui, né? Porque isso acaba sendo também uma questão geopolítica em relação aos Estados Unidos, né? Porque é bastante subjetiva essa punição, já que houve casos similares do outro lado, enfim. Mas por conta dessa punição, os atletas russos estão competindo pela bandeira do Comitê Olímpico Russo, né? E aqueles que ganharam a medalha de ouro não escutaram o hino russo. Em substituição, foi escolhida o concerto número 1 de piano do Tchaikovsky, né? E sendo que
o Comitê Olímpico Russo havia solicitado ao Tribunal Arbitral do Esporte a canção patriótica Katyusha, que se popularizou durante a Grande Guerra Patriótica, e fora da Rússia acabou sendo adotada também por diversas ideologias, né, da direita à esquerda, a sua melodia sendo adaptada à letra, né? Uma canção, vocês busquem aí, né, Katyusha, é uma canção bastante reconhecível, só que o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, acabou não aceitando por ser muito identificada com a Rússia. Aceitaram, então, a de um compositor russo famoso, mas que não está ligado a um sentimento patriótico, né? E Katyusha também, que pode se referir aos lançadores de foguetes, né? Então tem essa questão bélica também. O Grande Guerra Patriótica é como, né, a Rússia chama a sua participação na Segunda Guerra Mundial, né, de 41 a 45. E já que estamos falando em tretas políticas, vamos começar o nosso giro pela talvez a principal, né, que a gente já falou aqui no programa algumas vezes, né, que nada une tanto os coreanos como a sua rivalidade com o Japão. E o que aconteceu? Na Olimpíada, a gente já começou, né, com ali uma animosidade entre Japão e Coreia. Por quê? Porque o governo da Coreia do Sul, com apoio do governo chinês, pediu para que a bandeira do sol nascente, né, que é a bandeira hoje utilizada, restrita, à Marinha Japonesa e como símbolo das Forças Armadas Japonesas, não fosse exibida no contexto dos Jogos, dizendo que é uma bandeira que evoca atrocidades cometidas pelo Japão e que deveria ser comparada, deveria ser lidada como se lida com a bandeira com a suástica nazista. O Japão, repito, ele usa essa bandeira oficialmente em várias circunstâncias. É a bandeira naval do Japão. Quando navios da Marinha Japonesa atracaram em portos coreanos até 2013, usavam essa bandeira, tá? Foi a partir do início da década de 2010 que a Coreia do Sul começou a tomar uma posição mais firme contra essa bandeira. E o que aconteceu? O comitê organizador e o comitê olímpico aceitaram. Porém, parte do público japonês comprou essa briga e decidiu exibir ostensivamente a bandeira do sol nascente fora do âmbito da Olimpíada. Então, assim, você não pode essa bandeira como representação oficial do Japão, você não pode essa bandeira no ginásio, até porque você não tem público. Porém, nada impede uma pessoa, um cidadão japonês, de colocar essa bandeira, por exemplo, no seu carro, tá? E sei lá, ficar passeando com o carro na frente da delegação sul-coreana. E ela é bastante utilizada também fora do Japão como um sinônimo da cultura japonesa, né, sem entender esse significado militar, né, e de expansão imperialista também. Aí o jornal coreano, o Korea Herald, realizou uma entrevista com uma arqueira chamada Ren Hayakawa, que ela compete pelo Japão, porém ela nasceu na África do Sul com o nome Hye Hye-hon. Quando ela se naturalizou japonesa, ela adotou um nome japonês como parte do processo de naturalização, e ela está sendo uma das garotas propagandas de uma marca esportiva, né, da Adidas, na competição. A Adidas, inclusive, que ganhou um beijo
do judoca português, o Jorge Fonseca. Abro aspas, dedico essa medalha aos dirigentes da Puma e da Adidas que acharam que eu não tinha capacidade para ser representante deles. Um grande beijinho para eles. E o Tucker Harold entrevistou essa atleta, essa arqueira, que foi medalhista em 2012 em Londres, sobre essa questão entre Coreia e Japão, ela dizendo que ela sempre foi muito bem recebida pelos japoneses, pelo menos em público e tal. Até aí, né, esse daí foram as prévias, né, então é aquela expressão bem brasileira. Até aí tudo bem, sendo que não está tudo bem, mas enfim. O que aconteceu, né, no contexto ali? E só lembrando que o arco e flecha é uma modalidade muito importante para os sul-coreanos. Nos Jogos Olímpicos é onde se voltam as atenções. Inclusive quando eles vão mal tem pichações lá, né? Ou flecha por amor ou flecha por terror, arqueira Jim Carrey, coisas do tipo. E aí o que aconteceu? Véspera da cerimônia de abertura, 2 delegações políticas, né, estavam ali em dúvida se compareceriam ou não. A delegação da Rússia, uma representação russa, e uma representação sul-coreana. No caso da Rússia, não teve representação. Por quê? Porque o mapa que o Japão utiliza no material oficial de divulgação inclui as Ilhas Kurilas, que são ilhas que a Rússia afirma que são suas e que estão sob posse russa desde a Segunda Guerra Mundial. E nunca houve um tratado final de paz em relação ao Japão e a antiga União Soviética. Então, você tem um tratado ali de amizade, você tem o estabelecimento de relações formais, porém, essas pendências fronteiriças nunca foram resolvidas. E a Rússia protestou contra isso, inclusive o primeiro-ministro russo foi até as Ilhas Kurilas, fez lá uma visita para falar, tô aqui, tô de olho e tal. E o outro foi a Coreia do Sul, com quem o Japão também disputa ali aqueles rochedos que ficam no estreito entre a Península Coreana e o arquipélago do Japão. E o Japão colocou esses rochedos no seu mapa, assim como a Coreia havia colocado no seu nas últimas Olimpíadas de Inverno. E aí, o que o presidente da Coreia do Sul decidiu fazer, o Moon Jae-in? Ele falou, quer saber, eu vou trucar, eu vou tomar uma atitude magnânima e vou trucar. Eu vou até a cerimônia de abertura e vou querer me encontrar com Yoshihide Suga, tá? Pra gente conversar e tudo mais. No que ele declarou isso, vazou uma gravação de um diplomata japonês comentando esse assunto. Esse diplomata japonês, ele estava dando uma entrevista e aparentemente essa gravação que vazou foi algum comentário que ele fez em off e que alguém pegou ou o próprio jornalista vazou. Que ele falou que o Moon Jae-in estava num cabo de guerra consigo mesmo, o governo japonês tinha mais o que fazer do que ficar gastando tempo com as relações com Seul, e que, olha só, quando ele diz que deseja se encontrar com Yoshihide Suga, ele estaria numa masturbação diplomática. Então, assim, ele tá fazendo isso aí pelo prazer dele. Mas ele usou um outro termo para esse ato, tá? Masculino, especificamente. E, obviamente, isso pegou mal para um caramba. A Coreia do Sul convocou o embaixador japonês em Seul no sábado, dia 17, por conta dessas declarações. O Moon Jae-in cancelou a sua viagem para a cerimônia de abertura. Quem representou a Coreia do Sul foi o ministro do esporte. E, como eu disse, o Moon Jae-in cancelou a viagem. Falou, tá bom, então já que é assim e tal. Só que a coisa começou a melhorar. Por quê? Porque no dia 22 de julho, ele convocou o embaixador no dia 17, tá? Embaixador japonês.
Aí no dia 22 de julho, o ministro de Relações Exteriores da Coreia do Sul, o Chung Eui-yong, se encontrou com a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, a Wendy Sherman, dizendo que os dois países mantinham compromisso de uma península coreana desnuclearizada e que queriam retomar as conversas com a Coreia do Norte. E aí, no dia 27 de julho, as duas repúblicas coreanas anunciam que reabriram os canais bilaterais de comunicação, que vão retomar as conversas para um acordo de paz definitivo e desnuclearização, e anunciaram que o Kim Jong-un e o Moon Jae-in estavam trocando correspondências via outras linhas de comunicação desde abril. Então, né, como a gente já falou aqui, nada une mais os coreanos do que os problemas com os japoneses. Então, o Moon Jae falou, não, vou para o Japão, vou me encontrar com o Shihide Suga e tal. Então você vai falar assim de mim? Então tá, então beleza. Então vou voltar aqui com meus brothers coreanos. Então essa talvez acabe sendo a principal treta, né, política desse primeiro momento das Olimpíadas. Da Península Coreana, e agora a gente vai fazer um grande giro, né, notícias mais breves, mais rápidas. Em Hong Kong, tivemos o primeiro veredito pela nova Lei de Segurança Nacional, no caso do Tong Yan-kit, que ele tem 24 anos, e ele teria jogado a moto dele para cima de policiais, tá, durante um protesto em Hong Kong. Também em relação à nova Lei de Segurança de Hong Kong, os Estados Unidos anunciou novas sanções contra políticos chineses da região especial administrativa de Hong Kong. Nesse âmbito da treta entre Estados Unidos e China, o Xi Jinping visitou o Tibete na última sexta-feira, dia 23, visitando a capital Lhasa. Foi a primeira vez que um líder chinês visitou a região do Tibete em 31 anos. E o que isso tem a ver com a treta entre China e Estados Unidos? Porque o Antony Blinken anunciou, alguns dias antes, que se encontraria com um representante do Dalai Lama, né, o líder espiritual tibetano e líder do movimento pela independência do Tibete. Esse encontro se concretizou na quarta-feira, dia 28, em Nova Delhi, na Índia, né? Lembrando que a Índia é o país que asilou, que abriga, né, a administração central tibetana, que é o governo budista tibetano no exílio, segundo os defensores do Dalai Lama, e segundo a China, é um movimento secessionista, um movimento separatista e fundamentalista religioso, né? Então, quando Antony Blinken falou, vou me encontrar aí com o representante do Dalai Lama, o Xi, tá bom, tudo bem, então eu vou lá no próprio cidade de Lhasa, me encontrar ali com a população e tal. Lembrando que nós temos um programa mais antigo, quando a gente fala da treta entre China e Índia, a gente também fala disso, mas por mais que Dalai Lama seja um cara, né, um cara espiritual, um cara lá, né, aquela carinha de vô fofinho dele, e você tem todas aquelas celebridades falando do Tibete, da libertação do Tibete, a questão do Tibete é total hard politics, ela é total geopolítica. Por quê? Porque no platô tibetano estão as nascentes dos 3 principais rios chineses. Ou seja, quem controla o Tibete pode controlar quase toda a água potável e a água de geração de energia hidrelétrica da China, tá? Além disso, no platô tibetano, a China tem instalações nucleares, a China tem silos nucleares, a China tem várias bases aéreas importantes para garantir essa presença, tá? Então, assim, esquece budismo, Dalai Lama, esquece 7 anos no Tibete com o Brad Pitt, é completa hard politics, é completa geopolítica. Se trata de uma região
nascente de água, porque é alta, aí tem a neve que derrete, é o ciclo lá das temperaturas e tudo mais. Então, a presença do Tibete é muito mais ligada a isso do que questões ou do budismo ou também do lado chinês, a questão de falar, não, mas espera, o Tibete nem deveria ter sido independente, o Tibete ficou independente em 1912, no momento de crise chinesa, o Tibete sempre foi pós-chinês, a gente simplesmente retomou a posse de um território que já era chinês, que sempre foi chinês. Nunca deveria ter deixado de ser, segundo os chineses. Tá? Também tivemos um encontro entre a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, a Wendy Sherman, que a gente citou antes, e o ministro de Relações Exteriores da China, o Wang Yi, em Tianjin, na China. Ambos discutiram ali o que a China classifica como demonização da China pelo governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos critica uma centralização de poder autoritária conduzida pelos chineses. Enfim, então foi ali uma conversa que, pelo menos na parte pública, nessa conversa não temos nada muito interessante. Taiwan anunciou que vai abrir um escritório de representação na Lituânia, que vai ser uma, de fato, embaixada, né, embora a Lituânia tenha relações com a República Popular da China. Na Tailândia, foi anunciado que o Kraton será legalizado. Kraton é uma planta, tá? Que é opioide, e é uma planta, inclusive, que tem propriedades medicinais na medicina tradicional da Tailândia, do Sudeste Asiático, e ela tem causado, inclusive, um problema de overdose, de uso demais nos Estados Unidos, porque ela acaba entrando ali numa espécie de limbo de produto natural, mas é um opioide e tal, então ela acaba sendo, né, como eu disse, entrando numa espécie de limbo. Porém, na Tailândia, o uso dela será legalizado para fins medicinais e tradicionais. Tá? O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou a Polinésia. Muita gente compartilhou a montagem engraçada do vídeo dele sendo basicamente imobilizado com coroas de flores. E teve gente que compartilhou achando que era verdade. Aí eu tive que ser o chato falando, gente, é montagem, é engraçado e tal, mas é montagem. Lembrei da comunidade historiadores não entendem piadas. Pois é. Outro dia o nosso Lucas Camargo dos Dragões de Garagem, ele recomendou, ele disse que hoje acordei Ptolomaico seria um bom nome de comunidade do Orkut. Mas o Macron visitou a região, lembrando, né, que nós temos ali movimentos independentistas na Polinésia, a gente sempre fala da importância estratégica da Oceania, e ele disse que a França tem uma dívida com a Polinésia pelos mais de 200 testes nucleares que foram realizados ali pela França, né? Porém, e com o Japão por tabela, né? Porque daí o Godzilla destrói toda Tóquio, enfim. Lembrando que, né, a França realizava testes nucleares no deserto do Saara e aí deslocou seus testes nucleares na década de 1960 para, né, atóis da Polinésia que foram realizados até a década de 1990. Né? Porém, ele não pediu desculpas, assim como nenhum presidente francês já pediu desculpas. Por quê? Porque se você pedir desculpas, você vai, né, reconhecer responsabilidade e, consequentemente, pode ter pedido de indenização, esse tipo de coisa. Né? Então, ele falou que tem uma grande dívida, mas não pediu desculpas. Em Fiji, parlamentares da oposição foram detidos pela polícia, tá, sobre a acusação de causarem distúrbios públicos e tudo mais, por conta de um projeto de lei discutido no parlamento. Em Samoa, finalmente, o governo do FAST, né, assumiu, né, o poder, com a primeira mulher primeira-ministra do reino, a Fiame Naomi Mataafa, né, o Samoa que estava numa crise, né, numa trava jurídica aí já tinha alguns meses. E aí a gente encerra aqui nos Estados Unidos
começando pelo dia 18 de julho em Los Angeles, que começou ali com um protesto de pessoas contra um spa na Koreatown que aceitava pessoas transgênero. Então era um protesto meio anti-trans, anti-asiáticos. Aí vieram outros manifestantes a favor das pessoas trans e do spa. Aí veio a polícia e reprimiu as pessoas que estavam protestando pelas pessoas trans, incluindo as imagens de disparo de bala de borracha a praticamente queima-roupa, que acabaram viralizando bastante. Então, só para não se perder, tá? Tinha um spa em Koreatown que aceitava que pessoas trans usassem os banheiros e tudo mais. Aí pessoas foram se manifestar, pessoas ligadas a movimentos como Proud Boys, esse tipo de coisa, foram se manifestar contra o spa e contra a presença das pessoas trans. Aí vieram outras pessoas para defender as pessoas trans e o spa. E finalmente a polícia veio e dispersou o segundo grupo de manifestantes, como eu disse, incluindo o uso de balas de borracha queima-roupa nos vídeos aí que vocês podem ver que transitaram bastante na senhora internet. Tivemos a primeira libertação de um prisioneiro de Guantánamo desde 2015, o Abdul Latif Nasser. Ele estava preso em Guantánamo desde 2002, sem nenhuma acusação formal. Ele que é marroquino, e ele estava, olha só gente, ele foi autorizado a ser liberto em julho de 2016. Porém, o governo Donald Trump, todo ano, não assinava, né, a autorização da sua libertação. Então veja, um cara ficou quase 20 anos preso, sem acusação formal, por um terceiro país, num território de um quarto país, e sendo que esse mesmo país que o prendia estava há 5 anos dizendo que ele já podia ser solto. Vejam como essa situação é absurda. O detalhe é que, quando o Marrocos aceitou o seu cidadão de volta, o governo dos Estados Unidos parabenizou o governo marroquino por sua cooperação na luta contra o terror. Ou seja, nem o próprio governo marroquino deu muita trela, deu muita bola para a situação desse homem nos últimos anos. Estados Unidos e Rússia anunciaram uma nova rodada de conversas nucleares em Genebra, tá? Que vão ocorrer agora no segundo semestre, começar agora no dia 28 de julho e vão durar até a primeira quinzena de agosto. Também em relação a Estados Unidos e Rússia, os Estados Unidos e a Alemanha chegaram a um acordo sobre o gasoduto Nord Stream 2. Tá? O governo alemão anunciou que vai responder a qualquer tentativa de Moscou de usar o gasoduto como uma arma estratégica, e o governo dos Estados Unidos vai se comprometer a não impor sanções ao gasoduto. Tá? Também em relação aos Estados Unidos, chegou-se à conclusão que o desabamento do edifício em Surfside, em Miami, deixou 98 pessoas mortas, com a conclusão dos trabalhos de resgate e busca. Tá? Lembrando que assim, as imagens são bizarras, porque é basicamente um prédio, né, desabando do nada. E 98 pessoas, infelizmente, morreram. Outra notícia é que o governo federal dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, confiscou, tá, uma tábua de argila, tá, com escrita cuneiforme da Mesopotâmia, com um trecho do épico de Gilgamesh. Essa tábua de argila, ela tem mais ou menos 3.600 anos de idade, e ela foi levada para os Estados Unidos de forma ilegal depois da Primeira Guerra do Golfo, em 1991,
tá? Quando milhares de objetos do patrimônio histórico iraquiano foram saqueados. E aí uma empresa chamada Hobby Lobby havia adquirido esse objeto arqueológico de maneira ilegal. Eles alegam que não sabiam que o leilão era ilegal e tudo mais, né? Eles compraram o objeto na época por 1,6 milhão de dólares em 2014 e o governo dos Estados Unidos confiscou, dizendo que foi obtido de maneira ilegal e que ele será devolvido às autoridades iraquianas. Teve uma batalha jurídica sobre isso, já que a Hobby Lobby alega que está tendo sua propriedade roubada, que eles não sabiam, que adquiriram tudo legalmente, no que um comentarista de política dos Estados Unidos fez um trocadilho digno de Matias, dizendo que essa situação é uma Mesopotâmia. Espirituoso. O autor foi o Philippe de Franco, do trocadilho. Francamente, viu, Felipe? O Biden recebeu a líder da oposição de Belarus na Casa Branca, Svetlana Tikhanovskaya. Ela pediu mais sanções contra a Belarus, contra o governo Lukashenko, pediu por mais apoio dos Estados Unidos, né, contra a ditadura, dizendo que toda a produção tem que sofrer sanções para que o governo possa cair e tudo mais. E, finalmente, na última terça-feira, dia 27, policiais, né, que foram alvos de violência durante a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, foram depor perante o Congresso, né, o que, como parte ali das investigações sobre o que ocorreu.